Estamos de volta com o programa Última Hora. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui conversando no programa de hoje com o Dr. Antônio Wagner Oliveira. Ele é do SINPAG, diretor jurídico do SINPAG, que é o Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo. Nós já falamos sobre esse assunto. E ele também é coordenador do CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros. Antes da gente falar sobre a Central dos Sindicatos Brasileiros, eu disse no bloco anterior que nós vamos falar sobre precatórios. Doutor Wagner, o que é precatório? Para quem está em casa nos assistindo, vê nos sites, abre, vê figurões da política aí envolvidos em escândalos de precatório. Afinal de contas, o que é precatório? Precatório é um tema muito interessante e é um tema que ele, aos olhos da população, hoje ele está judicializado, né? Se fala dos escândalos precatórios, eu acho que aqui no nosso papel não é falar dos escândalos precatórios, só explicar o que é o precatório para a população leiga. O precatório é um direito econômico que um terceiro ou um servidor tem para com o Estado. Ou seja, um determinado servidor lá atrás, ele tinha dentro do salário dele um adicional de final de carreira, um adicional de tempo de serviço, que em 2000, quando do regime de subsídio criado pelo governo Dante e aperfeiçoado pelo governo Maggi, extirpou determinados direitos econômicos que o servidor tinha. O servidor entrou na justiça. Esse processo tramitou durante 10 anos. Ao final, ele ganhou, teve uma sentença de mérito, onde ele ganhou, vamos dizer, R$1 milhão para receber de retroativos de salários que ele tinha junto ao Estado. O Estado lhe dá, ele vai te pagar? Sim, só que ele vai te pagar com um papel. É o que se chama de moeda podre. Por quê? Ele vai te pagar com um papel e você entra numa fila de precatórios para receber. Então, ele te paga, mas você não recebe. O que aconteceu de uns anos para cá, o que a gente tem conhecimento que aconteceu? Houve uma farra nessa situação dos precatórios. Como o Estado, você tinha um crédito de R$1 milhão para receber e você não iria receber, vinham os empresários e compravam esse crédito de você. E, em vez de pagar R$1 milhão, eles pagavam 250 mil, com deságio de 75%. O que ele fazia com esse papel podre? Se ele não serve para você, ele serviria para o empresário? Ele servia para o empresário. Por quê? Porque o empresário ia lá, tinha uma dívida de tantos milhões com o Estado de questões tributárias, ele compensava essa dívida pelo valor real da carta de crédito ou do precatório, sem o deságio. Que negócio da China, aí, porque você não falou antes, pô. Então, da China. Isso nós vimos. É ilegal? Não, de forma alguma, não é legal. O que nós estamos vendo dos escândalos precatórios é uma outra situação em que eu prefiro não emitir juízo de valor, até porque não conheço o processo, não conheço os agentes envolvidos. Então, eu prefiro não tocar nesse assunto, mas dizer que os valores de precatórios no Estado são altos? Quais são os valores? Depende da categoria. Todas as categorias receberam, em algum momento, direitos pecuniários via precatório, via cartas de crédito. Né? Fosse os servidores da educação, os procuradores do Estado, os delegados de polícia, os agentes de arrecadação fazendária, os fiscais de tributos e agentes de tributos, todas as categorias que brigaram por determinados direitos judicialmente e conseguiram isso, elas receberam via precatório. Então foram muitos precatórios emitidos no Estado. Gerou o fato de não é só uma qualidade, aliás, não é só um problema no estado de Mato Grosso, isso é um problema em todos os estados, o pagamento via precatório, porque é um calote institucionalizado. Do que me adianta ter um papel de R$1 milhão na mão, sendo que se eu quiser sacá-lo, eu não conseguirei. Eu só posso vendê-lo. E vou vender, como eu não tenho um prazo para receber, com o deságio que o mercado, num determinado momento, exigir. É ilegal? Não é ilegal, mas eu vejo isso como muito imoral. Nós estamos conversando com o Dr. Antônio Wagner Oliveira. A gente vai falar agora sobre a CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros. Doutor, é mais uma forma de unir os sindicatos, determinados sindicatos, para o nosso telespectador entender. Existe a CUT, a Força Assistência Sindical, e determinados sindicatos são filiados a essas instituições. É dessa forma que acontece? Exatamente. As centrais sindicais, para que a população entenda, existe uma pirâmide sindical. Essa pirâmide sindical, a base dela são os sindicatos. Depois dos sindicatos, vem as entidades de grau superior, federações, confederações, e no topo da pirâmide estão as centrais sindicais. Nós somos a 6ª maior central sindical do país. A nossa busca é fazer uma central sindical diferente, ideológica, com pautas mais reais e mais palpáveis à própria população. Deixa eu só interromper. Quando o senhor fala diferente, diferente de quem ou de quê?
diferente de algumas outras centrais que buscaram, posso citar, não querendo cometer injustiças, a Central Única dos Trabalhadores. A Central Única dos Trabalhadores, a meu ver, não estou aqui querendo fazer uma crítica pública à CUT, mas a meu ver, ela se entrelaçou demais ao poder e aos partidos políticos, que perdeu a característica de militância. Perdeu a voz mais ativa. É que a própria história da CUT está relacionada, ao PT há muitos anos. Exatamente. Desde a então nós criação. pegamos a Força Sindical, que hoje ela é basicamente PDT. Na verdade tem um racha agora dentro da Força Sindical. O Paulinho saiu. O Paulinho saiu e criou o Partido da Solidariedade. Essa conotação das centrais sindicais, não estou dizendo que é errado se envolver no movimento partidário via movimento sindical. Ao contrário disso, acho que nós temos que sim que nos inserir na vida partidária e na militância política também para galgar posições políticas, como a gente disse no início do programa. A partir do momento em que o capital elege seus representantes, o trabalhador tem que ter o cuidado de eleger os seus representantes. Esse é um ponto pacífico, na minha opinião. Agora, o que não se pode é desvirtuar o movimento sindical unipartidariamente. Sim. A partir do momento que você se vincula a um partido e esse partido está no poder, que legitimidade eu tenho para cobrar dele? Penso que nenhuma. Dificulta um pouco o meu discurso de oposição. E os sindicatos, eles são oposição. Oposição ao quê? Oposição aos desmandos, oposição às posturas antissindicais, ao assédio moral que o trabalhador sofre. Então o sindicato ele tem que ter autonomia partidária para se envolver nisso. Quando eu digo que a nossa... Né? Exatamente. Porque quando senão, se está tudo junto, não vai ter equilíbrio. Quando eu digo que a nossa central sindical é diferente, ela não tem diretores que são envolvidos com partidos? Tem, só que multipartidariamente. Nós não podemos definir dentro de uma central sindical um único partido. Uma bandeira. Uma bandeira. Todo mundo veste vermelho, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque no determinado momento, quando essa bandeira estiver num determinado mandato político, a minha central não poderá cobrar dela. Diferente de uma central pluripartidária. Ela tem sim que ter, ela pode sim ter diretores de vários partidos dentro, mas nunca de um único partido. Direcionar todos como se fossem bois para dentro de um abatedouro. A gente não concorda com isso e a nossa intenção, o próprio nome da nossa central já é diferenciado, Central dos Sindicatos Brasileiros. Nós temos Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Central dos Trabalhadores Trabalhadoras, União Geral dos Trabalhadores, nós somos Central dos Sindicatos Brasileiros. Aqui cumpre o papel de uma central. Uma central sindical, ela tem que fortalecer o sindicato. Por menor que seja o sindicato, uma central tem que dar atenção efetiva a ele. Suporte, né? Suporte jurídico, suporte com os seus diretores quando esses sindicatos estiverem no meio de uma negociação, orientação de como é que funciona uma negociação dessa. Semana passada eu estava na abertura de um curso de negociação coletiva produzido pelo DIEES, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Sociais e Econômicas, junto à nossa central sindical e os sindicatos dos movimentadores de mercadoria, que é um baita sindicato que fica ali no distrito industrial. Então nós estamos dando um curso de negociação coletiva e formação sindical para os trabalhadores movimentadores de movimentação de mercadoria. Para quê? Para formar novos líderes, para formar novas lideranças, para capacitar os diretores e os trabalhadores para que se tenha um sindicato forte, um sindicato conscientizado, uma categoria conscientizada de que é necessário a militância sindical. Ele tem que estar junto. A gente deixa de fazer... Eu costumo dizer que o movimento sindical é meio que uma abnegação, Igor. Você deixa de fazer coisas da sua vida cotidiana para estar dentro de uma reunião de sindicato, às vezes que ultrapassa 8, 10 horas da noite, e você está dentro dessas reuniões. Então, a população ela sente certa dificuldade em participar do movimento sindical, porque tem que deixar, mas tem o meu filho, tem a minha família, tem a minha esposa, tudo bem. Mas, do mesmo jeito que você trabalha, o movimento sindical tem que ser visto como um trabalho também. A categoria tem que participar. A partir do momento que ela foi chamada para uma greve, para uma Assembleia Geral, né? ela tem que participar, porque quem não participa não tem direito de opinar. Eu sou dessa opinião. Você quer falar, você quer criticar? Então participe e se filie. Então a nossa central veio fortalecer essa ideia, essa ideia de reorganização do movimento sindical. Eu acho que nós estamos conseguindo, porque até o final de até o meio a primeira semana de dezembro nós devemos fazer a fundação da nossa central aqui, e eu acho que nós já pelos últimos números que eu levantei, nós já estamos perto de 40 sindicatos para fazer a fundação aqui no estado de Mato Grosso. Uma última pergunta para a gente encerrar o nosso programa de hoje, doutor. Nas manifestações de junho, que
milhares de pessoas estiveram nas ruas, gente que nunca foi na rua para manifestar foi. Alguns movimentos, por exemplo, a CUT, a Força Sindical, foram proibidas de se manifestar. Mandaram descer bandeira, sair todo mundo fora, que sempre, tradicionalmente, os sindicatos estiveram fazendo as suas manifestações. Como é que o senhor observa, rapidamente para a gente encerrar, a população dizendo, olha, CUT, Força Sindical e algumas outras, a bandeira aqui não? Eu chamei aquilo que se chama de mobilizações com outro nome. Para mim, aquilo foi uma festa da democracia. Aquilo foi a população dizendo, eu posso ir para a rua, estão vendo, nós podemos ir para a rua e sem sermos agredidos pela polícia. O estopim de tudo foi a agressão aos manifestantes em São Paulo. Aquilo gerou uma necessidade de demonstrar para o poder público que nós estamos num regime democrático, nós podemos ir para a rua. Mas aquilo foi mais uma festa da democracia. Aquilo para mim não foi mobilização. Mobilização tem líder, mobilização tem pauta. Aquilo, as pautas eram muito genéricas. Contra a corrupção? Contra que corrupção? A corrupção de quem? De quem, e o corruptor? Né? O corrupto tem um corruptor antes, por trás. E ele? Aliás, as pseudo-pautas que foram definidas não deram em nada, né? Uma ou outra só que então a agenda positiva do Congresso, no que deu, né? Exatamente. Eu tenho uma certa crítica a isso e o que mais me assustou foi essa desinstitucionalização no movimento. Sim. Tanto a questão dos sindicatos como dos partidos políticos. Para mim, isso leva à anarquia. Para mim, isso leva a uma nova ditadura. E colocar todo mundo num bolo só. Exatamente. E foi fomentado, aí que está a minha preocupação, do que a mídia fomenta em relação a esses movimentos sindicais, a esse tipo de movimento político e partidário. Está se demonstrando para a população, muitas vezes, e a população tem comprado essa ideia de que estava todo mundo dormindo, que o movimento sindical só serve para fazer baderna. Isso não é verdade. Essa imagem, essa visão que a população não pode comprar. Não estou dizendo o seu meio de comunicação, para você dar essa abertura para a gente falar sobre o movimento sindical, mostra que você tem uma tônica de entendimento diferente. Os grandes meios de comunicação, eles têm demonstrado, até porque eles são o capital, eles têm demonstrado para a população que o movimento sindical é prejudicial, que ele causa transtornos, quando ele devia demonstrar que é uma luta de classe sim. Hoje você pega os bancos, quem que mais lucra no Brasil? Os bancos. E os trabalhadores são impostos a determinadas metas abusivas dentro dos bancos. Então, é justo o movimento deles? É justo. Vai gerar algum transtorno para nós? Vai sim. Gerou, inclusive, para mim, como advogado, todos, né? Me gerou alguns transtornos de questões que deveriam ser pagas, repasse e tal, que você não consegue fazer. Mas por isso eu vou reclamar? De forma alguma. Eu vou legitimar o movimento. Está correto e está certo. No momento certo, vai se restabelecer todos os serviços e de forma que o trabalhador também tenha sido contemplado com esses ganhos abusivos que a gente vê nas instituições bancárias. Então, essa questão dessas mobilizações, eu vejo com essa ressalva. Acho que foi um momento muito importante para demonstrar que nós temos capacidade de ir para a rua, só que essa história de que o gigante dormiu, o gigante acordou, o gigante em que eu trabalho nunca dormiu. Muito bem. E sem falar a questão histórica também, né, da luta dos trabalhadores no Brasil para conseguir o direito de fazer greve. Então tem que ser respeitado e quem tem dúvidas busca conhecimento. Tá? O Google está aí para pesquisar se você tem dúvida para suprir aí os preconceitos que surgem quando você vê uma greve acontecer em determinadas áreas. O programa de hoje ficando por aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao doutor Antônio Wagner Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Satisfação recebê-lo no nosso programa. O programa de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã novamente com mais uma edição do programa Última Hora. Para você, bom descanso e uma ótima noite.